Boa noite, sexta-feira, finalzinho da tarde. Espero que a gente consiga interagir, tirar dúvida e que seja importante para divulgar, né? Boa noite Raquel. Tem algumas pessoas que usam alguns codinomes ou alguns sobrenomes, aí a gente não consegue identificar muito bem. Bom, qual é hoje a nossa live? Tem uma finalidade de falar de assuntos diferentes do que a gente vem falando até hoje, né? A gente tem duas queixas principais quando a gente fala de sono. Falta de sono ou excesso de sono. A gente vem focando mais nessas últimas lives na insônia propriamente dita, em como tratar as principais causas, terapias não farmacológicas. E hoje eu queria falar do outro polo das queixas de sono, que é a sonolência excessiva durante o dia. É importante a gente entender que ter sonolência é um ato, um fenômeno normal, né? Faz parte da nossa rotina entrar em sonolência para, posteriormente, entrar em sono propriamente dito. Inclusive, um estágio de sono, a gente tem alguns estágios de sono. Vigília, estágio 1, sonolência. Estágio 2, sono leve. Estágio 3, sono profundo. E estágio R, que é o sono REM. Então, estar no estágio 1 é natural, é normal, é fisiológico e todas as noites, né, que é o horário que a gente dorme, o ser humano, a gente entra nesse estágio de sonolência. Agora, ele pode passar a ser doença ou sinal de que algo não está funcionando bem. Então, acordar e estar sonolento, permanecer sonolento durante o dia. E a gente também tem gradações da sonolência, passa a ser um problema. Então, como é que a gente conceitua sonolência excessiva diurna? É uma inabilidade de permanecer acordado durante o período normal de vigília. E a hipersônia, que a gente chama que é uma hipersonolência, é uma queixa objetiva de necessidade excessiva de sono. Então, a partir desse conceito, a gente vai definindo o que fazer e como a gente começa a entender que isso é um problema. Acabei de falar, sonolência é fisiológico. Todo o ser humano terá sonolência para entrar em sono propriamente dito. Agora, se você ela pode ter um enfoque clínico de ser um sintoma que passa desapercebido. Eu sou sonolento, mas é isso mesmo. Ou eu falo que eu sou cansado ou que eu tenho fadiga. Uma manifestação muito comum, até por estigma, né? O gênero feminino e masculino, a mulher não pode ter sono, né? A mulher diz que está cansada, e a gente vê isso no consultório. A mulher diz, nossa, eu estou muito cansada. Mas você está sonolenta? Não tenho sono, não, eu estou cansada. E, na verdade, a gente vai traduzir o cansaço como sonolência. Eu estou fadigada, eu estou exausto. E isto também pode ser sonolência. Então, é mais uma forma que a gente sinaliza ali luz amarela. Um enfoque um pouco mais sério é o seguinte: cochilo quando possível.
Eu durmo à noite, etc., mas de dia eu cochilo. Numa situação monótona, numa situação inapropriada, estou sentado numa sala de espera, estou dentro do metrô, estou andando num ônibus, cochilei. Então, o ser humano, não estou falando da criança, a gente sabe, né? A gente já conversou sobre isso, né? Que a criança e o adolescente têm aqueles estágios e tem períodos de cochilo que podem acontecer durante o dia. Mas vamos botar ali um adulto, lá, 20 a 50 anos. Se eu durmo um tempo total de sono adequado para minha faixa etária, não tenho que ter cochilo durante o dia. Não, se eu estou numa situação monótona, eu fico impaciente, eu procuro outra coisa para fazer, eu associo me disperso, mas eu não tenho sono. Não é comum, não é habitual ter sono porque eu estou numa situação monótona, tá? Em sala de aula, à tarde, no escuro, eu vou cochilar, né? É lógico que também é importante aqui uma situação importante. Uma das situações que geram sono é a queda da temperatura corporal. A gente tem à noite essa queda de temperatura logo ali na promoção de sono, e lá na madrugada a gente tem o chamado nadir, o menor temperatura que o nosso corpo chega, e isso acontece também ali 2, 3 horas da tarde. Então, às vezes, ter sonolência neste período pode ser chamado de fisiológico. Por quê? Porque a gente tem uma queda de temperatura fisiológica que promove sono. Mas entendam bem, é uma situação transitória. Não é que todo dia, tempo todo, eu tenho situação monótona e eu vou cochilar. Então, essa é uma outra condição. Agora, às vezes, eu estou dirigindo e tenho sonolência ou cochilo. Paro no sinal e ali eu dou uma relaxada e cochilo no sinal. Isso é patológico, isso é problemático, isso a gente precisa de ajuda. E numa situação mais grave ainda, eu tenho sonolência e caio em sono, mesmo em situações não monótonas. Às vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que estão no consultório. Imagine, se você está num consultório médico, querendo ajuda, querendo falar sobre si, querendo falar sobre o seu problema, e ali você cochila na frente do paciente. Quer dizer, é uma situação extrema de sonolência. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem várias causas para ter sonolência, né? Então, é muito frequente sonolência, a gente pode chegar a alguns países, 10% da população, 15% da população tem sonolência. E uma outra questão importante é que quem tem sonolência excessiva diurna, crônica, quer dizer, a maior parte dos dias, a maior parte das semanas, finais de semana, e está convivendo no seu trabalho, convivendo com a sua família, com seus parentes, começa a ser estigmatizado. Ou essa pessoa vive embalada e não dorme à noite, quer dizer, a pessoa já começa a fazer essa associação. Ou essa pessoa é preguiçosa demais, né? Ou essa pessoa é irresponsável. E além disso, por você ter sonolência, você acaba tendo diminuição do seu desempenho, diminuição da memória, maior irritabilidade, maior alteração de relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge, né? As pessoas começam a não entender que essa sonolência pode ser um distúrbio, pode ser um problema, né? Pode fazer parte de uma doença. Então, se você tiver na sua família, na sua casa, se você conhecer alguém na sua escola, na sua faculdade, que cochile, que você olhe, esteja cochilando, isso pode ser uma doença, tá, gente? E às vezes, nem a própria pessoa sabe que isso pode ser uma doença. Agora vamos lá. A principal
causa de sonolência excessiva diurna é o sono insuficiente. Então, o que quer dizer isso? A gente precisa dormir um tempo de sono. E a gente não dorme esse tempo de sono. A gente entra numa privação voluntária de sono. Eu preciso dormir, mas eu chego a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que olhar dever de filho, estou fazendo uma pós, eu estou estudando à noite, eu trabalho de dia, estudo de noite, eu estou fazendo um bico a mais aqui e acolá. De manhã eu tenho que acordar muito cedo para pegar o trem, para pegar o ônibus, pegar a condução, o trânsito, para chegar na hora no trabalho, etc. E aí, o sono começa a diminuir. A gente começa a estreitar esse tempo total de sono. E lógico, se eu preciso de 7, 8 horas de sono, estou dormindo 5 horas cronicamente, eu durante o dia estarei sonolento. Então entendam bem, é uma condição voluntária causada por nós. Aí não é eu tenho um transtorno intrínseco próprio dentro de mim que independe de mim e isso gera sonolência em mim. Isso é uma situação. A outra situação é voluntariamente eu entendo que o sono não é importante, que esse momento eu tenho que me desdobrar, me desgastar, fazer 2 trabalhos para ganhar mais dinheiro, para suprir até a minha família. Às vezes é até legítima essa privação, esse débito de sono. Mas entendam que essa conta vai ser paga, que a gente precisa dormir, né? A gente já falou aqui das funções do sono, da importância do sono, não apenas para o dia seguinte, mas em médio prazo, em longo prazo, o que a falta de sono vai gerar em cada indivíduo. São coisas sérias, coisas graves, né? Que enfim, se vocês não viram essa live, provavelmente está gravada aí no YouTube da Clínica Bacelar ou aqui no IGTV do meu Instagram, tá? Então vamos continuar aqui. Então a gente falou do sono insuficiente, da privação voluntária de sono. Só que a gente também tem questões involuntárias de sono. Eu tô vendo aqui várias pessoas entrando, tá? Depois eu vou olhar cada um e eu vou falar aqui dos comentários de cada um, tá? Podem colocando os comentários. Eu já vi aqui, a Brani entrou também, uma paciente minha também, que tem um transtorno de sono, que eu vou comentar aqui nessa live de hoje. Então, são questões muito importantes, então eu tô tentando seguir uma sequência até de prevalência, né? Sono insuficiente é muito frequente. Quem hoje, na verdade, dorme o tempo necessário, o tempo que precisa, sem ser final de semana que a gente tenta compensar esse sono perdido, que a gente sabe que não compensa. Então isso não é legal, gente. A gente precisa... E o termômetro é isso. Durante o dia, eu estou alerta, eu estou atenta, estou concentrada, eu estou motivada, eu não tenho chance de cochilar. Agora, existem situações frequentes e que muitas vezes a gente não faz associação. Por exemplo, hipersônia. Quando eu falo hipersônia, é a hipersonolência, né? É o excesso de sono de uma maneira involuntária, de uma maneira incontrolável. Por uso de medicações. Então, muitas vezes a gente tem inúmeras doenças crônicas associadas, né? Doenças neurológicas, e aí eu falo aqui de muitas delas: Parkinson, AVC, demência, alteração cognitiva, aí doenças endocrinológicas, diabetes, hipotireoidismo, obesidade, síndromes metabólicas, pressão alta, insuficiência cardíaca, doença pulmonar, enfisema, bronquite, asma, gastrite,
cólon irritável, né? Aquele intestino irritável em que às vezes eu tô com prisão de ventre, às vezes eu tô com diarreia, e isso interfere a minha noite, isso interfere o meu dia. E transtornos mentais, né? Que estão lá na esfera da psiquiatria. Depressão, ansiedade, toque, burnout agora na pandemia, né? Esgotamento físico e mental, por todos os medos e as incertezas, fobias, ansiedade generalizada, né? Que é aquele transtorno em que você tem uma preocupação excessiva, contínua, mesmo com coisas ruins, mesmo com coisas boas que possam acontecer na sua vida. Antecipação de problemas. Então eu estou o tempo todo ali ansioso. E isso faz com que eu durma mal. Dormindo mal, consequentemente, mais chance de sonolência durante o dia. Então, hipersônia relacionado a outras doenças clínicas, doenças psiquiátricas, doenças neurológicas e o uso de medicações. Existem medicações cardiológicas que geram sonolência, os tarjas pretas que nós abusamos, às vezes farmácias vendem sem receita, né? Apesar de ser receita controlada, vendem sem receita. Antialérgicos, principalmente nesse clima muito frio, as pessoas que são mais atópicas, mais alérgicas, os antialérgicos geram mais sonolência. Os antieméticos, remédio para enjoo, também podem gerar mais sonolência. O uso e abuso de álcool, que na pandemia aumentou exponencialmente, né? Não só o uso, o abuso, como a dependência de álcool. E o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, isso tudo, gente, consequência, sonolência excessiva. Então, às vezes, diminuir o álcool, diminuir alguns remédios, perguntar para o seu médico, será que essas receitas aqui, tudo isso que eu tomo, pode estar me dando sonolência? Será que se eu tirar ou se eu substituir algum desses remédios, eu posso melhorar o meu alerta? Então, isso, às vezes, é o suficiente para eu estar mais alerta, mais atento durante o dia. Uma outra condição que a gente já falou é o transtorno do ritmo. Então, são aquelas pessoas que são mais vespertinos, que só tem sono 2 horas da manhã, portanto, não adianta deitar às 10, porque não vai dormir, e dormiria até às 10 da manhã, até meio-dia, mas o relógio desperta às 6 para ir trabalhar, às 7 para ir trabalhar. Então, essa pessoa, ela não está, não é uma privação voluntária. Eu tenho sono, teria que dormir, mas eu estou tomando cafeína aqui para ficar acordado, para lavar roupa, para fazer marmita, para estudar, para cuidar de filho, para dar conta do restante do meu dia. Não, eu estou falando de pessoas que têm chance de deitar, mas não têm sono 10 horas, 11 horas da noite. E acordam cedo porque o relógio tem que despertar naquela hora pelo compromisso, pela responsabilidade. Então, essas pessoas também terão sonolência excessiva diurna. Então, entendam, até agora eu ainda não falei dos problemas de doenças próprias do sistema nervoso central. Quantas condições externas estão envolvidas gerando sonolência excessiva diurna, que se a gente tiver um hábito adequado, uma regularidade no horário de dormir, diminuir abuso e uso de substâncias. Eu falei das lícitas, nem citei as ilícitas, né, que também, infelizmente, são muito utilizadas, né? A venda é muito também facilitada, e a gente acaba fazendo uso de drogas ilícitas que também podem gerar sonolência durante o dia. Bom, aí existe uma doença rara, porém prevalente, ela existe. Se a gente pensar que de 150 a 200 milhões, 150 mil ou 200 mil brasileiros, nesses 200 milhões de brasileiros que existem, tem esta doença e ela é subdiagnosticada,
né? E muitas vezes demora 10 anos a pessoa com esta sonolência excessiva, estigmatizado, taxado de preguiçoso, de incapaz, a própria família muitas vezes, não porque queira, né, mas por falta de conhecimento, e até o próprio médico com falta de conhecimento em fazer um diagnóstico precoce. Às vezes essas pessoas sofrem por 10 anos até terem o seu diagnóstico. Eu estou falando da narcolepsia. Então, é uma doença rara? Sim, é uma doença rara. Mas 200 mil brasileiros têm essa doença. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico desses 200 mil brasileiros. E ela começa, gente, na adolescência, no adulto jovem. Então, não é uma doença que aparece aos 70 anos de idade. Então, imagine uma pessoa com 20 anos que começa a manifestar narcolepsia, com 15 anos, e só com 25, 30 anos tem o seu diagnóstico. Ela perdeu ano de aula, ela perdeu faculdade, ela não foi boa no Enem, ela foi dispensada do estágio, ela não teve bons relacionamentos, ou ela casou e se separou, não tem condições de cuidar adequadamente dos seus filhos. E por que isso acontece? Poxa, essa pessoa é irregular, ela é indisciplinada, por que ela cochila? Então, existem características próprias para a gente fazer esse diagnóstico, não é fácil. Às vezes, a gente precisa de muitas ferramentas, além da polissonografia, além de uma polissonografia diurna, que é um exame um pouco diferente, além de exame de líquor, exame do sangue. Essa pessoa tem esses ataques de sono, esse sono incontrolável. E muitas vezes ela não tem a cataplexia, que é a perda da força muscular, que faz parte do diagnóstico da narcolepsia, mas 1/3 das pessoas não tem cataplexia. Então, eu posso ter narcolepsia e não ter perda de força muscular. Ou a perda de força é tão sutil, a boca fica fraca, o pescoço fica fraco por alguns minutos, e as pessoas não notam que isso é cataplexia. E para complicar um pouco mais, e aí agora eu vou falar, né, existem pessoas que gostariam que eu falasse sobre a hipersônia idiopática, que é mais difícil ainda o diagnóstico e é mais raro ainda. E é um grande diagnóstico diferencial da narcolepsia. O que é a hipersônia idiopática? O indivíduo também tem uma sonolência excessiva, o indivíduo também tem ataques de sono. Agora existe uma grande... Ele não tem cataplexia, ele não tem a perda da força muscular. O narcoléptico também não tem a perda da força, pode não ter a perda da força muscular. Então até aí as coisas estão iguais. Agora, esse deslocamento dessa fase do sono, que é o sono REM, que é muito típico do paciente com narcolepsia, não é o que a gente vê no paciente com hipersônia idiopática. Esse outro paciente, ele tem um sono extenso. E quanto ele mais dorme, mais sono ele tem. Então, o narcoléptico, o paciente com narcolepsia, ele tem, inclusive, faz parte do tratamento chamado cochilo programado. Por quê? Se ele dormir 30 minutos, ele acorda bem para as próximas 3 horas, 4 horas. O paciente com hipersônia idiopática, se ele cochilar, ele tem uma inércia do sono que ele não consegue levantar, ele não consegue acordar. Ele acorda pior do que quando ele foi dormir. Ele consegue dormir 10, 12, 14 horas de sono durante a noite, a madrugada. E quando ele acorda, ele não está restaurado. Ele poderia meia hora depois deitar e dormir novamente. Então é uma situação muito difícil, muito séria. E que a gente também tem que fazer esse diagnóstico, né? E a polissonografia nos ajuda a diferenciar
né? Nos ajuda a entender que esse indivíduo precisa de algumas medicações que vão ajudá-lo no alerta, que vão ajudá-lo a se organizar no seu horário, na sua janela de sono. Existem terapias não farmacológicas que ajudam muito essas pessoas a conviverem, porque não tem cura, né? A gente está falando de um transtorno crônico, mas que no momento em que a gente tem um diagnóstico, que a gente sabe o que a gente tem, que os nossos familiares sabem o que a gente tem e que a gente vai conviver com esse problema para o resto da vida, a gente vai criar regras, técnicas, ajustes, o que dá, o que não dá. Eu tenho pacientes, inclusive médicos, que têm narcolepsia, que têm hipersônia, e eu ali logo aconselhei, olha, você pode ser um excelente médico, mas você não pode dar plantão. Como é que você vai não dormir na fase escura das 24 horas, tendo uma hipersônia? Como é que você vai operar num plantão de emergência tendo cataplexia? Então, são situações que a gente vai ajustar essa profissão, a gente vai ajustar o dia a dia, né? Qual é o horário que esse indivíduo vai ter de lazer com a sua família? E ele pode ter lazer com a sua família, sim, mas ele não pode ir para a balada de madrugada, né? Isso é incompatível com essa vida, com as pessoas que têm hipersônia. Então, a gente falou de dois transtornos mais raros. Eu queria falar de um transtorno mais frequente. Estou falando de um transtorno que tem 30% da população adulta, que é a apneia do sono, que também é um outro transtorno, aí muito frequente e também pouco diagnosticado. Quer dizer, as pessoas ali, 40 a 60 anos, sobrepeso, sedentários, com uma pressão ali instável, que a pessoa nem sabe, porque ele fala, é hipertenso? Não. Mas eu também não meço a pressão, como é que eu vou saber se eu sou hipertenso? Uma resistência insulínica, quer dizer, eu posso ainda não estar diabético, mas o meu pâncreas está trabalhando excessivamente para que a minha glicose não fique alta. Então eu estou ali os lipídios estão batendo na trave. E eu, quando vou dormir, por conta de todas essas condições, o ar passa estreitado, por isso eu ronco durante a noite, né, inspiratória ou expiratoriamente, e aí o meu sono é fragmentado, porque o ar não passa, o CO2 sobe, o O2 desce, isso acontecendo, essa hipóxia, de uma maneira intermitente, né, várias horas, várias vezes à noite, e aí eu não tenho a quantidade de sono profundo adequado, eu não tenho uma arquitetura do sono adequada, e a consequência é o quê? Sonolência, cansaço, fadiga durante o dia. E aí eu vivendo nesta fadiga e nessa sonolência durante o dia, a tendência é o quê? Piorar. Eu começo tendo 2 apneias por hora, 5 apneias por hora, 10 apneias por hora, 30 apneias por hora. Eu já estou num índice grave de apneia por hora. E, consequentemente, eu tenho sonolência excessiva diurna. Então, isso eu preciso fazer diagnóstico, eu preciso buscar ajuda. Aí sim, eu preciso de um exame objetivo, que é a polissonografia, para que a gente faça o diagnóstico e, mais ainda, saiba a gravidade do que eu tenho. Porque isso vai determinar a minha proposta terapêutica, dependendo da sua idade, dependendo da sua anatomia. É cirúrgico, não é cirúrgico, é uma placa, é a máscara, né? O CPAP. O que a gente vai fazer para resolver esse problema na próxima noite de sono? Porque isto gera consequências, tudo isso gera consequências, né? Em médio e longo prazo. Então eu tenho mais chances de ter um monte de comorbidade, né? Hoje a gente sabe muito bem essa palavra por causa da pandemia,
por causa da prioridade na vacinação, se eu tenho comorbidade, ou seja, se eu tenho outras morbidades, se eu tenho outras doenças que possam agravar o meu quadro clínico, eu tenho que tratar. Então é isso. Existe também um outro grupo de pessoas que tem a chamada sonolência residual. Então é aquela pessoa que fez o diagnóstico da apneia do sono, está usando a máscara, aí o médico vai ver, ela está usando adequadamente? Ela está usando o tempo necessário durante a noite ou ela está usando pouco tempo? O ar está vazando? O ar não está vazando. A pressão está adequada? Está desobstruindo? Não está tendo apneia? Não está tendo apneia. E mesmo assim existe sonolência residual? Ok. Aí a gente tem que tratar essa pessoa. Aí a gente tem que fazer medicação para essa sonolência residual. Bom, existem outras questões, outras alterações de sono que podem ser causa de sonolência excessiva diurna. Uma é o chamado movimento periódico de perna, e que a pessoa pode ter ou não a chamada síndrome das pernas inquietas. Isto existe, gente. Então, o que é síndrome das pernas inquietas? É uma sensação, um mal-estar, uma inquietude nos membros inferiores que fazem com que você tenha que movimentar, agitar essa perna, caminhar, principalmente durante a noite que você deveria estar em repouso, já ali desacelerando, sentado à frente da televisão, sentado, deitado, lendo um livro, mas a condição não te permite ficar deitado, porque a perna está incomodando. E além disso, dificultar o início do sono, o seu sono também não é bom, o seu sono também é fragmentado, porque existe um espasmo, um movimento que às vezes o parceiro ou a parceira notam, né? O movimento do pé, o movimento da perna, de uma maneira periódica, fragmentando esse sono, podendo gerar sonolência excessiva durante o dia. Outras manifestações, às vezes acidentes, traumatismos, dores, são fatores que geram o indivíduo ter sonolência excessiva durante o dia. Eu vou olhar aqui, eu já falei mais de meia hora seguido, eu vou olhar aqui os comentários, viu? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma situação específica, por favor, pode colocar aqui, que eu estou olhando para que a gente possa responder ou falar aqui, né, a respeito do seu problema, do seu caso. Vamos nós. Tenho sono e cansaço durante o dia, mesmo depois de 10, 12, 14 horas de sono. Então, a gente tem que pensar nesse... Isso é uma hipersônia. É lógico que existem pessoas que dormem muito para compensar um sono de má qualidade. Então, a gente também tem que avaliar, nesse período de sono, de 10 horas de sono, eu tenho apneia do sono? Eu tenho movimento periódico de perna? Eu tenho alguma alteração, alguma arritmia? Eu tenho alguma hipóxia? Eu tenho alguma alteração do eletroencefalograma? Não, eu não tenho nada disso, mas o meu sono não me restaura. Então, existe esse diagnóstico, ele acaba sendo de exclusão. A gente tem que fazer a polissonografia para excluir outras hipóteses para chegar nesse diagnóstico de hipersônia idiopática, tá bom? Bom, bastante gente entrou. Não tenho vida social desde bem antes da quarentena. É essa questão, né? No momento em que muitos pacientes sem diagnóstico, né, eles já chegam cansados, deprimidos, porque não entendem o porquê dessa grande sonolência. E aí confunde, um outro diagnóstico que confunde muito essas hipersônias do sistema nervoso central é depressão. Por quê? O indivíduo deprimido,
ele pode ter como manifestação sonolência excessiva diurna. Ele dorme à noite, durante o dia ele fica deitado, ele fica no escuro, ele tem um excesso de sono, ele está se anulando, ele está evitando o meio externo, ele está evitando a socialização, é como se fosse uma fuga. E existe esse estado de hipersonolência, pode fazer parte, né? Tem o deprimido que tem insônia e tem o deprimido que tem hipersônia. E aí eu estou dormindo muito porque eu estou deprimido porque eu estou dormindo muito. O que veio antes? Então isso é muito difícil para muitos médicos. E muitos pacientes com hipersônia idiopática, ou seja, eu tenho um problema efetivo, muitos pacientes com narcolepsia são tratados como deprimidos por muito tempo, porque é um diagnóstico diferencial difícil, né, que a gente tem que fazer. Mas chega um momento que a gente entende que não é só depressão, ou que a depressão pode ser um aparecimento concomitante posterior desse quadro arrastado de hipersonolência, né? Aí aqui é que a gente luta contra o sono, né, doutora? É verdade, né? Eu imagino a dificuldade, né, a situação da vida, do dia a dia, né? Porque a gente tem que sempre se colocar na posição de um paciente com uma doença crônica, né? Não é só câncer que é grave e difícil, não estou menosprezando, né? Câncer é muito, muito desesperador. Quem tem um caso na família, eu tive um caso na família, meu pai teve câncer, e é muito ruim a gente ver aquela pessoa, seu ente querido, indo embora. Mas muitas doenças crônicas, muitas doenças para a vida inteira, também são muito difíceis, muito cruéis, mas eu acho que um alento que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: entre ter um leque de doenças, um leque de possibilidades ou um leque de dúvidas, quando a gente tem o nosso diagnóstico, a gente foca. É isto que eu tenho, isto eu tenho que conviver, não tem jeito, eu tenho esta ou aquela limitação, eu posso tomar sol, eu não posso tomar sol, né? Eu posso fazer exercício, eu não posso, eu preciso fazer exercício, eu não posso. Enfim, cada caso é um caso, mas a gente começa a se situar e a não hipervalorizar, né? Eu não sou um coitadinho, um pobre coitado. Todo mundo tem defeito. Defeito que eu quero dizer algum transtorno, alguma doença. Ninguém nasce pleno, né, sem nenhum problema. Alguns transtornos são visíveis, né, são notórios, mesmo para o não profissional de saúde, outros não são. E aí a gente vai convivendo e essa é o desfecho adequado, né? Quando a gente consegue entender, levantar uma bandeira, né? Quantas pessoas aí, atletas paralímpicos, né? Que fazem e se transformam com a sua deficiência em outras metas, em outros objetivos. Por exemplo, a gente tem a ABRANE, que é a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersônia Idiopática, né? Muitos pacientes se reuniram e fundaram essa associação. Para quê? Para ajudar outros que ainda não descobriram, que descobriram recentemente, que a família não aceita ou não entende. Então, você está num núcleo que ali você encontra eco, você encontra voz, você encontra aconchego, um outro te entende com mais facilidade. Então vamos buscar os nossos núcleos, né? Por pessoas deficientes visuais, né? Pessoas com cegueiras completas. Eles vão buscar outras pessoas, outros ambientes, que eles possam aprender a ler, que eles possam ler efetivamente, que eles possam conversar com outras pessoas, que eles possam se relacionar com outras pessoas. E assim é a vida, né? Eu acho que assim é uma maneira mais fácil da gente
levar a vida. Pessoas que acham que dormir é perda de tempo. Essa aí é o oposto, né? Eu tenho pacientes que chegam na clínica e falam: ai, doutora, eu quero dormir só 5 horas. O que eu faço para dormir só 5 horas? Porque dormir é perda de tempo. Aí a gente tem que perder um tempinho mesmo para assim, situar essa pessoa do que o sono é capaz, aonde o sono age. Por exemplo, o sono evita demência. Hoje a gente sabe que os depósitos de beta-amiloide, dessa proteína que se acumula ali nos neurônios do doente com doença de Alzheimer, ela se acumula em pessoas que não dormem um tempo total de sono ao longo da vida. Por quê? Porque o sono elimina essas proteínas a cada noite e elimina e excreta essas proteínas. Se você dorme mal, se você dorme pouco, a vida inteira, a gente vai acumulando, né? Essas proteínas que fazem esses emaranhados ali nos neurônios e a gente acaba perdendo o neurônio. É lógico que não é uma receita de bolo, né? Todo mundo que tem insônia terá Alzheimer. Não é isto. Mas a gente tem que se cuidar. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E tentar eliminar ou tentar postergar tantos problemas e tantas doenças que possam vir, que possam surgir, né? O que mais que nós temos aqui? Mais perguntas, gente. Perguntem aí o que eu posso ajudar. Lembro que sempre ter muito sono, mas alguns anos para cá não estou conseguindo fazer quase nada. A gente tem que ajustar, né? Quando a hipersônia é grave, né, muito séria, quer dizer, o indivíduo fica 18 horas dormindo, imagina, das 24 horas eu fico 6 horas acordado, a gente precisa ajustar remédio, né? A gente precisa ajustar as medicações que nós temos no Brasil, né? Algumas a gente não tem aqui no Brasil, mas a gente tem que utilizar as ferramentas que a gente pode fazer para que a qualidade de vida melhore, minimize e a gente possa viver um pouco melhor nesse contexto dessa limitação, tá certo? O que mais que nós temos aqui? Quanto tempo seu filho dorme? Não sei se estão perguntando do meu filho. Na verdade, essa é uma pergunta muito importante que nós temos que nos fazer, porque a gente tem que evitar essa sonolência e a gente tem que evitar tomar remédio. A gente tem que evitar remédio para dormir e remédio para acordar, né? A gente tem nossa biologia vai fazer com que a gente durma e tenha vontade de dormir e se entregar ao sono, tenha esse período a cada 24 horas para que a gente se refaça para um novo dia e desperte espontaneamente, bem disposto para um novo dia. O que acontece com os jovens é que eles... primeiro, a criança precisa aprender a dormir. O sono é um comportamento que precisa ser ensinado. Então, se a gente não perde esse tempo para essa criança aprender como dorme, hora que dorme, a regularidade do horário, o tempo total de sono, a gente vai perpetuando uma higiene do sono de má qualidade. Quando chega nessa fase da adolescência, que é uma fase difícil, porque os adolescentes acham que podem, acham que sabem, acham que têm maturidade, que ainda não têm. Por outro lado, eles não são mais crianças que precisem ficar sendo, enfim, regulados a cada atitude, a cada ato. Mas eles extrapolam, principalmente na privação de sono.
e eles têm uma alteração do ritmo da melatonina, que eu já falei aqui também algumas vezes. Então, eles não têm sono naquele horário, 10, 11 horas da noite. E as escolas obrigam eles a estarem 7 horas da manhã na frente do computador ou em sala de aula. Então, eles vivem em privação de sono. E não tenha dúvida que a sonolência excessiva, que o péssimo rendimento escolar, que a obesidade, que a ansiedade chegaria a extrapolar a automutilação, a depressão, o relacionamento inadequado, que isso tem uma associação muito grande com o tempo total de sono inadequado e a má qualidade do sono. Então, a gente precisa entender isso. Hoje, a semana que vem, a gente vai ter um congresso que a gente vai reunir sono, saúde e educação. Então, essa é a finalidade, né? Quanto mais multidisciplinar nós estivermos, mais a informação é trocada. Quando a gente tem o professor que está em sala de aula ali, tentando ensinar e o adolescente está dormindo, literalmente em sono profundo ali na carteira, o diretor da escola que está brigando com aquele adolescente que chega atrasado, porque ele não dorme, porque ele precisa dormir, porque ele perde o primeiro tempo de aula, o coordenador que não entende muito porque acha que é preguiça ou que é desleixo dos pais, né, disciplina em casa, os próprios políticos que não ajustam essas políticas públicas, principalmente nas escolas públicas, desse horário de entrada, horário de saída, que a gente possa ter. Na pandemia, a gente conseguiu em 15 dias mudar a escola presencial para a escola online, né? Pelo menos nas escolas privadas. Infelizmente, as escolas públicas, por falta de computador, os adolescentes, por falta de algum smartphone, não conseguiram muito essas aulas. Mas, enfim, muitas escolas se adequaram rapidamente para continuar o ano letivo. Então, por que a gente não ajusta esses horários desse grupo de adolescentes para que eles tenham uma vida mais saudável, para que eles sejam mais felizes, para que eles possam acordar um pouco mais tarde, para que eles possam dormir 9, 10 horas de sono a cada noite, que é uma necessidade biológica. Então, são questões, sabe, muito, muito aprofundadas e que a gente precisa fazer com que o político saiba, que o médico não especialista saiba, né, o pediatra saiba, o político saiba, e a partir daí isso vai mudando, como em muitos países desenvolvidos isso já mudou. Pessoas com hipersônia idiopático parecem sofrer bem mais com sonolência excessiva. É verdade, né? Não tem a menor dúvida, porque o sono não é reparador, né? Existem pacientes com narcolepsia que o sono também não é reparador? Existe, né? Quer dizer, não é... Eu li lá a doença e aí eu tenho que seguir à risca a doença. É difícil, às vezes é difícil para o próprio médico fazer essa diferença, né? Não é, às vezes não encaixa numa nem na outra e a gente vai tratar, né? Tratar o paciente, não tratar um CID, uma doença. É isso muitas vezes que a gente tenta fazer. O uso do CPAP, quando comecei a usar, achei que iria ser a minha cura. É verdade, né? O CPAP é a cura para muita gente, viu? Eu tenho muitos pacientes que, assim, se casaram com o CPAP e falaram, nossa, eu sou uma pessoa antes dessa máquina e depois dessa máquina. Não tenho problema nenhum em ter que dormir o resto da minha vida com essa máquina. Mostrando que houve uma adesão do equipamento, do desconforto, do fluxo. Eu não tive aerofagia, eu não estou engolindo o ar, eu não estou acordando, eu não estou ressecado. Me adaptei, ótimo. Existem pessoas que demoram mais tempo para adaptar. E existem pessoas que se adaptam, mas ainda tem aquela sonolência residual. Então, também pode ser difícil, né, a gente adaptar. Existem pessoas que têm depressão e têm apneia. Então, a gente tem outras questões. Existe hoje uma comorbidade com a sigla chamada COMISA, que é a comorbidade de insônia
e apneia do sono. Então, o indivíduo tem duas comorbidades de sono, apneia e insônia. E aí a gente tem que tratar. Imagine, eu tenho insônia, tenho dificuldade, tenho hiperalerta e ainda tenho que dormir com uma máscara que me incomoda. Olha a dificuldade. E a gente tem que chegar a uma forma, ajustar uma medicação que aquele indivíduo possa, a gente possa tratar as duas coisas e ele possa não ter complicações de continuar tendo apneia e melhorar essa insônia, melhorando o tempo total de sono e tendo uma qualidade melhor durante o dia. Quanto custa um exame desse? Bom, se a gente está falando da polissonografia, a Karen aqui já até respondeu, em média de 480 a 680 reais. É mais ou menos esse preço, né? Eu tô falando da polissonografia completa, tá, gente? A gente precisa colocar eletrodos no cérebro para a gente poder avaliar a arquitetura do sono, além dos eletrodos respiratórios, do oxigênio, das cintas, dos eletrodos nas pernas, polissonografia completa. A maioria dos planos de saúde cobrem esse exame e alguns planos de saúde cobrem o segundo exame importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial da narcolepsia, da hipersônia idiopática, que chama-se teste das múltiplas latências para o sono. Então, a gente faz o exame da noite inteira com uma triagem e o paciente continua no laboratório de sono fazendo um exame diurno, diferente, com menos eletrodos, com chances de dormir, 5 oportunidades separadas para dormir durante o dia, que é importante para a gente fechar esse diagnóstico dessa hipersônia de origem central, tá? Mas a maioria dos convênios tendem a cobrir esses exames. Ainda irei me consultar com você, gosto muito do MEI que se comunica com o seu público. Poxa, muito obrigada aí pelo elogio. Que mais que nós temos aqui? Custo da polissonografia, os planos de saúde cobrem esse exame, eu já respondi. Boa noite, Rose. Rose é uma paciente que já deu um depoimento aqui, por isso eu posso falar, né? Ela usa o CPAP e acredito que esteja bem com o aparelho. Meu pai tem o sono picado, passa o dia inteiro cochilando. Aí a gente também tem que definir faixa etária, né? Quer dizer, dependendo da faixa etária, por exemplo, acima de 65 anos, 70 anos, a gente tem outras comorbidades que fazem com que o sono seja fragmentado. Então, é muito mais comum a gente ter comorbidade nessa faixa etária. E aí, a sonolência excessiva diurna é porque o sono da noite não é de qualidade. Então, a gente precisa melhorar esse sono. Será que esse indivíduo levanta para urinar várias vezes à noite? Será que ele tem dor? Será que ele é diabético, né? E ele ingere muito líquido na madrugada? Será que ele é obeso? Será que ele é muito sedentário durante o dia? Ele toma sol durante o dia? Ele faz atividade física durante o dia? Então, é um leque de opções que a gente precisa individualizar cada paciente, cada caso para melhorar. E, logicamente, esse cochilo vai melhorar no momento em que eu melhoro a qualidade do sono e o sono passa a ser um sono reparador, né? Por isso é que eu digo, não temos que cochilar durante o dia. Existem exceções, por exemplo, idosos já mais inativos, aposentados, e aí eles têm aquela sonolência que eu falei que existe pós-almoço por queda da temperatura do corpo, e eu posso cochilar? Posso. Aí eu tô falando de um hábito. Então, eu passo a ter um hábito regular de cochilar nesse período. Cochilo são 20, 30 minutos. E também eu posso ter um sono bifásico. Existem alguns pacientes, alguns idosos que, por exemplo, dormem 1h30 a 2 horas à tarde, de 1 às 3. E aí vão dormir 11 horas e dormem de 11 às 5 da manhã. Ok, eu tenho
4 ciclos de sono à noite e mais um ciclo de sono durante o dia, um sono bifásico. Isso é regular? Isso é uma rotina? Eu gosto de dormir nesse período da tarde? Não tem problema, contanto que isso vire um hábito. Eu só não posso o meu corpo não saber qual é o horário que eu vou dormir, qual é o horário que eu vou cochilar, qual é o horário que eu vou me alimentar, qual é o horário que eu estou cognitivamente melhor para pensar, para estudar, para ler, para me comunicar, né? Tem gente que, eu sou um reloginho, número 2, tal hora. Por quê? Isso é ritmo circadiano. A cada 24 horas o meu corpo me diz a cada momento o que eu estou mais disponível e mais facilitado para realizar, tá? É a questão da depressão, né? A gente tem que pensar hoje, então, com o advento da pandemia, né? Com o isolamento, com as mortes, com a própria doença, com o medo de ter Covid, com ter tido Covid, com o desemprego, com a alteração econômica. Enfim, a gente tem muitos cenários difíceis em cada família, que pioraram muito a insônia, que pioraram muito o emocional, o humor, e a gente precisa tratar, não tenha dúvida. Aí é buscar ajuda médica mesmo, porque a gente precisa medicar, ajustar esse horário de sono, ajustar essas medidas necessárias para termos uma melhor qualidade de vida e voltarmos, né, a termos esperança, a flexibilizarmos, a encontrarmos, né, o ser humano, ele foi feito para viver em comunidade, não tem jeito, a gente não vive só. E a pandemia nos impôs essa solidão pelo medo da contaminação e pelo medo de morrer, propriamente dito, né? A Rose respondendo aqui que desde que começou a usar o CPAP não tive mais sono durante o dia. Então é isso mesmo, né? As crianças estão mais irritadas com sonolência reúna pela privação de sono. É uma dica aqui que eu quero falar para vocês, né? Que criança que dorme mal, que tem apneia, criança pode ter apneia, que enfim, tem algum problema de sono, ou está em privação de sono, ou tem algum problema de sono à noite, perna inquieta, tudo isso também pode acontecer na criança, né? Ela não tem sonolência, ela tem irritação, ela fica mal-humorada, irritada, chorosa, chorona, inquieta. Então, muitas crianças com diagnóstico de déficit de atenção, com diagnóstico de hiperatividade, e aí ela não tem esse transtorno genuíno, ela tem essa manifestação do TDAH por uma alteração de sono. Se efetivamente eu trato o sono dessas crianças, eu resolvo essa expressão de hiperatividade, de déficit de atenção, que não é necessariamente um transtorno que essa criança tem. Então é uma dica aí, a criança não fica sonolenta, tá? E logicamente a criança dorme muito mais horas do que o habitual. Também é uma outra questão que a gente tem que diferenciar. A criança não dorme 7 horas por noite, dependendo da faixa etária, ela dorme 15 horas, né? E de manhã, de tarde e a maior fase à noite, tá bom? Caminhada, natação, hidroginástica. Nossa Senhora, eu tô feliz da vida com os meus pacientes, porque eu bato nessa tecla, eu brigo muito com os meus pacientes com Parkinson, eu fico feliz da vida quando eles chegam fazendo atividade, porque isso melhora muito, fazer exercício físico gera uma sensação de bem-estar e diminui comprimido, e diminui remédio. Então, vamos fazer atividade física sempre, sempre, né? São poucas as questões limitantes, né, que a atividade física pode piorar uma condição de saúde. Na grande maioria das vezes, também é tratamento. Tá bom, gente? Bom, nós fechamos aqui 19 horas. A Kátia está dizendo aqui que eu durmo super bem à noite, mais de 8 horas, nem acordo durante a noite e tenho sonolência durante o dia. Durmo no computador quando sento para trabalhar.
durmo dirigindo. Kátia, se você não é minha paciente, eu quero te ver, viu? Porque a gente tem que analisar, é aquela questão. O que está acontecendo nesse tempo? Se eu tenho um tempo total de sono adequado e não estou bem durante o dia, ou eu preciso de mais tempo porque eu tenho alguma questão central, ou esse sono não está de qualidade. Eu tenho que melhorar a qualidade desse sono para eu não ter resíduo acordado. Tá bom, gente? Parece que você está falando exatamente o que eu precisava ouvir. Ana Lúcia. Oi, Ana Lúcia. Fica bem. A doença é invisível e fica mais difícil que os outros entendam. Eu acho que a narcolepsia tem melhorado muito. A gente tem feito um esforço muito grande de divulgação para médico, para profissional de saúde. Até tem desenhos, tem filmes, né? Tem um filme que um cão tem narcolepsia. Eu acho que isso tá entrando na cabeça das pessoas, sabe? Então, a ideia é realmente mudar. Eu, há 20 anos, quando comecei a fazer sono e fazia polissonografia, que eu falava assim, olha, você tem que vir aqui dormir num laboratório de sono com vários fios. As pessoas arregalavam o olho e falavam, doutora, eu não estou entendendo, como assim? Isso existe? E hoje as pessoas chegam falando, doutora, eu vim aqui porque eu preciso fazer a polissonografia. Então, o que é isso? Isso é informação, isso é divulgação. Então, a gente está chegando lá, eu acho que essa é a nossa intenção. Eu faço essas lives, né, de coração, exatamente para informar, né, e para que vocês difundam, né, levem essa informação, peçam para alguém que quando estiverem de bobeira, assistirem, para que a gente consiga que essa informação chegue para mais e mais pessoas, tá bom? Bom, eu queria agradecer, né, a presença de todos até esse momento, muitos comentários aqui, muito obrigada. Nossa Senhora, eu não vi aqui, realmente sofri quando adolescente, hoje vejo que o sofrimento da minha filha a gente passa de geração em geração, mas isso vai mudar, viu? A ABS, a gente está junto tentando melhorar muito essa questão para os adolescentes. Eu tenho certeza que a gente também vai conseguir mudar esses horários escolares daqui em breve, em médio e longo prazo. Tá bom, gente? Bom, até a próxima. Muito obrigada. Divulguem, né? Passem adiante e eu espero vocês sexta-feira que vem. Tá bom? Um beijo. Tchau.